Como você lida com mudanças? Você que já teve a oportunidade de mudar de casa, como é que você reagiu? Tendo que empacotar tudo, desmontar móveis, providenciar o carreto de mudança e reorganizar o novo lar. Abraão é alguém que teve que lidar com isso no início da sua carreira espiritual. E a história dele tem muito a ver com a gente. Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus permaneçam no coração de vocês. Que alegria receber vocês aqui com a gente na TV Viva a Promessa. Muito obrigado por me autorizar para estar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja acessando, o recinto que você estiver acessando. Obrigado por me receber. Seja muito bem-vindo a esse debate bíblico para pensarmos juntos a respeito da palavra de Deus, principalmente nesses 3 primeiros meses do ano que estamos conversando sobre a série Origens, conversando sobre algumas histórias do início da humanidade. Já falamos sobre a criação do universo, falamos sobre o primeiro homicídio, falamos sobre o dilúvio e tantas outras coisas importantes que estão registradas no livro de Gênesis. E hoje nós vamos conversar sobre Abraão, até então chamado de Abrão, que teve uma experiência direta com Deus. Deus o chamou, o fez se movimentar, o tirou da sua zona de conforto. Foi por isso que eu perguntei no início aqui da nossa escola bíblica, como você reage à mudança? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade quando eu sei que preciso mudar. Esse negócio de encontrar uma nova casa, esse negócio de ter que movimentar os móveis, desmontar móveis, de encaixotar tudo, é certamente algo desgastante. Abrão, depois veio se chamar Abraão, ele precisou fazer isso. A Bíblia diz que Deus o ordenou que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e talvez o desafio era bem crítico, porque ele sequer sabia para onde teria que ir. Deus não fez uma proposta muito clara para ele, onde ele pudesse comparar a situação, o lugar onde ele vivia e a situação que ele estava desfrutando com o novo lugar e a nova situação. Pelo contrário, como diz a carta aos Romanos, foi uma questão de fé. Ele, pela fé, creu. Ele entendeu que a proposta do Senhor, apesar de não ser muito clara para ele, era melhor do que qualquer outra. E ele aceitou o desafio, ele saiu da sua terra. Conhecemos a história, ao menos aqueles que têm familiaridade com a Bíblia. Ele se tornou o pai da fé, através dele formou-se a nação de Israel. Da nação de Israel surgiu Jesus, o Salvador da humanidade. Por isso estamos aqui. Que coisa interessante. E precisamos revisitar essa história e aplicá-la à nossa vida. É importante fazer teologia, entendendo os acontecimentos, fazendo uma hermenêutica, uma exegese do texto, ainda que aqui o espaço e tempo seja reduzido e não dê para a gente se aprofundar, mas a gente precisa relembrar o que aconteceu com os personagens bíblicos e também aplicar as lições espirituais à nossa vida. A lição, de maneira didática, ela se apresenta da seguinte maneira hoje, lição de número 9, uma escolha soberana, que é uma escolha que Deus fez em relação a Abrão, que depois veio se chamar Abraão, uma escolha que Deus fez em relação à vida dele, para que ele pudesse mudar a sua rota, cujo texto central aqui da nossa lição está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 2. Eu vou fazer a leitura que diz assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Este é o texto central de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Mas eu não vou conversar sozinho com vocês. Deus está trazendo aqui, pastor Fernando, amigo, irmão em Cristo, já esteve conosco aqui em outra oportunidade, atualmente é pastor numa das igrejas aqui de Campinas, cidade importante de São Paulo, a igreja no bairro do Aeroporto, né? Isso.
Jardim Aeroporto ou Aeroporto? Promessa Aeroporto no Jardim Aeroporto. Ah, Promessa Aeroporto no Jardim Aeroporto. Né? Pastor Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma satisfação, o pessoal de casa quer te ouvir. Inicie fazendo suas considerações e já nos dê aí o seu parecer inicial a respeito do estudo de hoje, por favor. Pastor Wilbert, prazer estar aqui com você de novo. Prazer me dirigir aos nossos irmãos que acompanham a Escola Bíblica. É tão importante esse assunto, é tão importante a gente saber que os nossos irmãos têm gostado cada vez mais dos estudos, têm participado cada vez mais. A gente estava numa aula recente lá com jovens da nossa igreja local lá e eles comentam, eles assistem o programa ali do pessoal do aeroporto, a nossa classe de jovens, então assim, tem sido uma bênção estudar. E aí a gente chega numa das histórias que são muito significativas na Bíblia Sagrada, né? Conforme toda essa apresentação que o senhor já fez, num tempo que a gente vive muito da questão do indivíduo, da sua soberania, do seu poder de decisão, a gente vai estudar sobre uma história tão relevante na Bíblia Sagrada, tão importante na Bíblia Sagrada, de um homem que decidiu obedecer. E aí ele obedeceu por fé. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre essa história, uma das primeiras lições, né, que vai tratar desse personagem, e a gente vai avançar aí algumas lições contando e conversando a respeito desse personagem tão importante. Muito legal, pastor. Você já levantou a bola aí, eu não vou perder a oportunidade de falando sobre um período de autonomia, né? Onde parece que todo mundo quer ter o direito de tomar suas decisões, com quantos tem a sua verdade, mas no caso de Abraão, até então Abrão, a decisão dele foi a decisão de Deus para a sua vida. Isso é um desafio, né? Porque quando você toma decisão de acordo com seus interesses, de alguma forma isso pode gerar uma segurança. Se eu errar, foi um erro por conta das minhas escolhas. Abrão, ele decide ouvir a decisão de Deus a respeito da sua vida, né? Isso, essa questão da soberania, ela está muito ligada à autossuficiência, né? Cada vez mais o ser humano, ele quer ser autossuficiente. Então, quando eu sou autossuficiente, eu sou soberano. Porque assim, eu não preciso de ninguém, eu não quero ouvir a opinião de ninguém, a decisão é minha e eu ajo da forma que eu quero. E isso está muito vinculado à nossa autossuficiência hoje ao poder aquisitivo. Verdade. Né? Tá vinculado a esse poder. Aquele que me traz benefícios. Aquele, né? que me traz benefício. Então eu tomo a decisão pensando nessas questões. Quando a gente vai estudar a história de Abrão e Abraão, né, o mesmo personagem aqui, a gente vê que a questão financeira, o poder aquisitivo dele, ele tinha. Né? Ele tinha direito a tudo isso, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí, assim, mas isso faz com que ele ainda decida pelo projeto de Deus para a vida dele. Né? Então, assim, é um homem que vale a pena ser estudado e que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Não à toa nós somos seus filhos na fé, né? Isso. A decisão de Abraão de seguir os planos de Deus, ela teve uma repercussão para gerações futuras. Não só gerações segundo a carne, como diz a Bíblia, né? A geração genealógica, mas gerações futuras espirituais. Como nós aqui estamos, porque a Bíblia diz que nós também somos filhos de Abraão, né? Nos tornamos filhos dele a partir de Cristo Jesus, né? Que veio ser sua descendência. Então, pastor Fernando, a gente vai aqui recorrer às perguntas, tá bom? Mas nada engessado, fique à vontade aí para poder complementar as informações que você julgar ser necessária. E a primeira pergunta que está aparecendo para o pessoal de casa é a seguinte: por que a escolha soberana de Deus foi surpreendente para Abrão? O que isso tem a ver com a nossa vida? Então a lição está dizendo que ele foi surpreendido, né? Ele tinha lá sua história, tinha sua vida, certamente seus negócios, né? Ele era o herdeiro principal da sua casa. Deus o surpreende. Por que ele ele se sentiu surpreendido e o que é que isso tem a ver conosco? A gente está falando de um personagem que você citou aí que há algum tempo atrás a gente estudou sobre o dilúvio. Verdade. Né? A gente está falando de um personagem que está 10 gerações após o dilúvio, né? E aí esse personagem, Abrão, ele está num contexto familiar, ele é da descendência, ele está num contexto ali que ele como você disse, ele é o herdeiro. Ele foi preparado e ele está preparado para assumir o patriarcado da família.
né? A gente precisa entender que as famílias aqui, elas vivem num contexto patriarcal, próximas umas das outras, e elas vivem assim porque é uma questão histórica da autodefesa, eles precisam se defender de outros povos, então vive todo mundo muito próximo, e esse homem, ele vai liderar o seu clã, ele vai liderar a sua família, quase um esquema tribal mesmo, né? Ele vai liderar todos os filhos, a questão até dos irmãos ali, a família dos irmãos estão debaixo, agora vai se tornar, estar debaixo da orientação dele como patriarca principal ali da família. Então, quando a proposta de Deus chega, o chamado de Deus chega para ele tá pensando no seu contexto familiar. Ele está vivendo a vida e assim, minha vida está indo muito bem, está tudo acontecendo conforme manda a tradição, tudo vai acontecer segundo aquilo que tem planejado para mim. Meu pai já está velho, provavelmente daqui a um período eu esteja assumindo toda essa questão da família. Então, ele está dentro desse contexto aqui. E aí, o porquê que o chamado de Deus é surpreendente para ele? Porque, para começar, a gente vai... E aí, você falou que a gente não vai ficar engessado, então não tem como eu muito não tocar nos próximos assuntos para frente. Se quiser antecipar, quando chegar na hora, eu já falamos. Não tem problema nenhum, vamos embora. Assim, Abrão, ele é de Ur dos Caldeus, e ele vive numa questão que, assim, ele não conhece Deus. A gente não pode achar aqui, porque o texto bíblico vai falar que ele é de uma família, e a família dele é uma família que adora outros deuses. Não se tem relato dentro da família, ou algum outro momento, de adoração ao Deus que está falando com ele. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava assim, é a primeira vez que Abrão ouve Deus falar. É a primeira vez. Uma voz desconhecida chega para ele e fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela. Um Deus desconhecido. É um Deus desconhecido, totalmente desconhecido para ele. E vai para a terra que eu te mostrarei. Isso envolve tantas questões, porque assim, pensa aqui que a cultura da época, e Abrão ali, e pelas outras culturas também, assim, Deus é um Deus regional. É um Deus do ambiente, do local, da cidade. É terra de Ur dos caldeus, é os deuses dos caldeus, de Ur. Entende? É um Deus local. E Deus está propondo para Abraão assim, ó, vai para uma terra desconhecida. Vai para um lugar que eu vou, que você não sabe. Que eu vou te mostrar ainda. Aí assim, para Abraão é assim, quem é o Deus de lá? Porque esse Deus aqui que está falando, será que é ele que é o Deus de lá que está me chamando para ir para lá? Você entende assim a complicação, pensando na cultura, pensando naquilo que ele tinha de experiência, de fé para aquele momento? Quais são os valores desse Deus? Será que esses valores são compatíveis com os meus valores? O que é que eu vou ter que fazer? Bem complicado mesmo, né? É uma decisão, é um chamado que surpreende por causa disso. Assim, ele foi pego de surpresa. Assim, peraí, eu nunca ouvi você falar, nem sabia que você existia, entendeu? E você está falando comigo. Então, o chamado de Deus aqui surpreende, e aí a gente vai ver também outras questões aqui, mas assim, Deus está querendo conduzir ele, está chamando para ele, mas é a primeira experiência. Na primeira experiência dele com Deus, é dessa forma. Eu não sabia quem era, eu não sabia que existia, eu estou acostumado a adorar os deuses dos meus pais. E você consegue entender assim, pastor, que não tem uma barganha de Deus, né? A gente falou agora há pouco, né? De ser algo totalmente desconhecido para ele, né? Deus não faz uma proposta assim, ó. Vamos assim, ó. Eu tenho a seguinte proposta de melhora para você. Vai acontecer exatamente isso ou aquilo. Não. A proposta de Deus para Abraão, assim, você tem que crer e por fé. Apenas crer. Né? Então Deus não faz barganha. Isso já tem uma ligação com a nossa vida, já respondendo aí a segunda parte da pergunta, que servir a Deus nem sempre, né, nem sempre vai ser algo muito claro para a gente, mas a gente tem que crer que é o melhor. A gente pensa bem assim, ó, não tem uma barganha, porque assim, a proposta de Deus Abraão, ainda que ele tenha que defender depois ali a sua família em possíveis invasores, ele está indo para um ambiente hostil.
Verdade. Então, assim, para começar, se a gente parar para analisar friamente, a princípio não é melhor, é pior. E sai da proteção dos seus. Sai da proteção dos seus. Porque agora tem que começar do zero. Eu já tenho um clã que pode me ajudar num possível conflito. Isso. Agora não, né? Agora não. Eu tenho um Deus que, assim, tem a questão cultural, a questão religiosa da época, assim, o Deus forte, aquele Deus que vence o outro povo e tudo mais. Mas, assim, para Abrão aqui, nessa primeira experiência, é isso. E aí não tem essa barganha de Deus, assim, ó, eu não vou te fazer rico, porque Abraão tem ali o seu direito à herança. Não é assim, olha, eu vou te dar, você vai ter o nome aqui, como a gente vê, né? Aqui, ó, você vai ser pai de uma grande nação, te abençoarei e tal. A gente olha aqui para esse texto, mas ele já sabe que ele já vai ser. Ele já tem ali, dentro de um contexto ali, de um conhecimento, ele já sabe que ele já tem ali. Não, mas peraí, para minha família eu vou ser o patriarca, eu vou ser responsável. Do ponto de vista humano, eu vou trocar o certo pelo duvidoso? É nessa linha mesmo. Então, assim, por isso que eu acho que surpreende a forma com que Deus se apresenta para ele. Deus já se apresenta dessa forma, né? Falando para ele, ó, abandona o que você está acostumado, abandona seu clã, abandona os deuses que você conhece aí, que você adora, para seguir a esse Deus. E aí talvez, que o Paulo vai dizer lá na frente, o Deus desconhecido, né? Isso aí. Entendeu? Para Abraão é um Deus desconhecido, para Abraão ali é um Deus desconhecido. O convite de Deus para Abraão implicava renúncia. Renúncia. A segunda pergunta, pastor, ela talvez fale um pouco sobre isso. Diz que o que o Senhor fez a Abraão após lhe ordenar que saísse de sua terra. Que efeitos as promessas de Deus têm em nossa vida? Então, assim, ainda falando sobre essa interação entre Deus e Abraão, né? O que fez o Senhor para que Abraão ele ouvisse sua ordem, saísse do meio dos seus familiares? Aí depois a gente fala sobre os efeitos disso na nossa vida, o efeito dessas promessas na nossa vida, né? Nessa primeira interação vem essa proposta de Deus aqui para Abraão, né? E aí quando Deus começa a falar para ele, Deus fala que por meio dele Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Aqui começa a ser, talvez, vem trazendo de forma mais clara todo o desenhar do projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Maravilha. Porque aqui, por Abraão, a gente começa a entender o plano de Deus de construir um povo, e a partir desse povo, todos os outros povos da terra começam a olhar para esse povo e falar assim, olha interessante a forma com que eles vivem, e aí por essa curiosidade eles falam, não, mas a gente vive assim por causa de Deus, e vai apresentando Deus aos outros povos. Deus está criando a partir de Abraão um povo que vai ser bênção para todas as nações. E aí aqui o texto que você leu lá a princípio fala assim, ó, se tu uma bênção. Então, a ideia de Deus chamar Abraão é para Abraão abençoar as outras terras. A partir dele vai surgir um povo. E esse povo existe para abençoar os outros povos. Então não é só para ele ser abençoado. Não. Eu abençoarei mas a proposta é você também ser uma bênção, né? Eu tenho dificuldade de enxergar em algum momento na história bíblica alguém que foi abençoado só para ele mesmo, né? Se eu puxar pela memória que não me vem ninguém, não, Deus abençoou ele só para ele, ser uma bênção para ele mesmo. Como só se a bênção de Deus assim fosse missionária. Toda vez que alguma coisa acontece de bom com uma pessoa, Deus tá pensando em outras também. Em todo um grupo de pessoas que serão alcançados, né? Por essa vida e por essas pessoas. Então, assim, quando eu olho aqui para essa história, e é encorajadora por isso, porque assim, ó, Abraão vai ter que aprender aqui a confiar nesse Deus, e para isso ele precisa de fé. Muito bem. Entendeu? Então, assim, quando Deus começa a falar que Deus fala assim, olha, o que eu vou fazer com você é assim, ó, você precisa ter fé em mim, você precisa crer em mim, porque eu vou fazer isso. A relação aqui é de você confiar plenamente naquilo que eu estou te propondo. Sai daí, abandona toda a segurança que você tem aí e vem comigo. Entende? E aí eu falei a princípio que Abraão ele está ali conhecendo um Deus tribal da nação dele, que é o Deus de Ur, ali dos caldeus, ele vive ali com ele, e ele conhece. Agora sim, Deus está falando assim, ó, sai. E aí Deus está falando para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela. Deus está falando para ele praticamente assim, ó, eu sou Deus que estou com você, independente do lugar que você estiver, porque eu sou o Deus de toda a terra. Show de bola. Entendeu? Então a ideia é assim, ó, no caminho eu sou o Deus. No local que você chegar, eu sou o Deus. Aqui, eu também sou Deus acima de todos os deuses que você conhece aqui. Então, nesse ângulo aí, o projeto de Deus era bem maior.
Bem maior. Bem maior, né? Porque eu estou falando também aqui na óptica de Abrão. Ele tinha todo aquele conforto, mas se ele aceitasse o desafio por fé, crendo, então ele teria, assim, não apenas um Deus tribal, ele teria um Deus universal. E o verdadeiro Deus, né? Isso. Que posteriormente ele viria a conhecer, sabendo que Deus não seria mais um dentre outros. Seria o único, seria o todo-poderoso, seria o verdadeiro. Muito legal pensar dessa forma, pastor. Então, ó, Deus o chama, Deus faz uma promessa para ele ser uma bênção. Isso ajuda a gente a tomar muito cuidado, né, com um estilo de fé consumista. Talvez, assim, nossa sociedade, por ser demasiadamente materialista, nos faça pensar que a busca de um Deus esteja relacionada aos seus benefícios. Ah, eu vou escolher uma igreja, tá bom. Qual é a igreja que vai me dar mais prosperidade? Ah, eu vou escolher uma igreja, qual é a igreja que vai curar minha doença? Ah, eu vou escolher uma igreja, qual é a igreja que vai me deixar mais confortável? Mas será que não é diferente? Será que a escolha tem que ser a partir do projeto de Deus para nós, ainda que isso implique renúncia? Você concorda? Aqui a ideia é assim, Abraão, você precisa confiar naquele que tá te prometendo tudo isso, ou aquele que tá te chamando para esse projeto. Eu acho mais interessante, assim, pensando nessa ideia, é assim, olha, Abraão, eu sou Deus que vou participar da viagem com você. Em todo o caminho eu estarei com você. E o fato de eu estar compartilhando da viagem, isso vai produzir fé no coração. Entendeu? Eu vou estar com você. Eu não sou o Deus regional que você abandona esse Deus aqui para ir morar numa outra cidade e assumir um outro Deus como seu guardião, seu protetor. Sim. Eu sou o Deus que estarei o tempo inteiro com você. Então assim, ó, sai para um lugar que eu vou te mostrar. É assim, ó, enquanto você vai caminhando, você vai descobrir esse lugar. E Deus vai cuidando dele, né? E aí você vai descobrindo quem eu sou. Você vai descobrir, não, eu vou te mostrando o Deus que eu sou. Entende? Então, assim, essa proposta de Deus para Abraão é justamente isso. Na jornada, eu vou estar com você. A caminhada faria parte aí do propósito de Deus. No propósito de Deus. E aí, é assim, Abraão, ele tá sendo conduzido por Deus isso daí, e está produzindo fé no coração dele. Está fazendo com que ele cada vez mais confie nesse Deus, né? Então, eu acho interessante desse todo o contexto, porque Deus é o Deus que está com a gente, independente da minha questão financeira, como você colocou, independente da minha saúde, independente da igreja A, B ou C, que eu acho que a igreja tem algum... É Deus que age na minha vida. É o Deus que faz na minha vida. A ideia de desfrutar do relacionamento de Deus, que sabe nossas feridas, nossas crises, nossas preocupações, e que nessa caminhada vai cuidar. A gente entende, pastor, assim, que as histórias bíblicas, elas revelam o quanto Deus é gracioso e misericordioso. Uma das frases aqui da lição bíblica diz assim, ó, a escolha soberana de Deus é misericordiosa. Então, quando Deus escolhe Abrão, ele não escolhe por conta de seus méritos. Tem a ver com misericórdia. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Por que Deus escolheu Abrão? Se tinha algum mérito, ou se você concorda comigo que não tinha mérito nenhum deles. Tem um outro comentário que você queira tecer sobre isso? Então, quando a gente começou a falar ali, logo no começo da lição, que a gente vai falar a respeito de cada indivíduo fazer as suas próprias escolhas, da soberania do indivíduo, a soberania do indivíduo ela também está ligada a essa questão do mérito. Então, eu conquistei. Eu hoje tenho o direito de tomar as minhas decisões porque eu sou autossuficiente, eu conquistei a minha autossuficiência. A vanglória. Presta atenção, na lição passada a gente falou dos projetos egoístas do ser humano. Verdade. Né? Então, presta atenção aqui que quando a gente olha para esse chamado de Deus, e aí a gente muitas vezes transfere essa questão do mérito para a vida cristã, a gente assim, não, mas Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão, ele é de um povo que adora outros deuses. A Bíblia deixa claro isso, que ele vem de um contexto idólatra. A gente começou falando que ele não conhece Deus, entende? Muito tempo se passou de Noé até aqui, 10 gerações, né? Alguns estudiosos vão falar de 400 a 430 anos, né? Então, é muito tempo já,
que aconteceu. Ainda que tenha o conhecimento, ainda que houve as histórias, mas ainda assim ele foi criado num contexto de idolatria, de adorar outros deuses. Então, assim, o mérito não está nele, está na soberania de Deus em escolher. Deus escolheu pela sua soberania. Deus não escolheu por quem Abraão era, nem pelo que ele tinha feito. Abraão foi um homem bom, Abraão, olha como que ele... Não, diferente lá de Noé, que é um homem também que, pela escolha de Deus, não é perfeito, mas Deus fala, diante de toda essa terra, esse homem aqui me adora, tem um relacionamento comigo. Ele é justo, Ele né? é justo. Abraão não tem. Você não tem esse histórico. Abraão não tem, não. A Bíblia não relata nenhum histórico dele nesse sentido. Ele não tinha currículo, então, para ser escolhido. Não tinha currículo, não tinha know-how, não tinha indicação, entende? Escolhe esse daqui, que esse daqui é bonzinho, ó, entre os irmãos ele é o melhor. Não tem nada disso. E aí eu acho interessante essa questão aqui, porque assim, o que vai fazer aqui, o projeto é um projeto grandioso. É um projeto de Deus para salvar toda a humanidade. E Deus escolhe um homem que não tem mérito nenhum para isso, porque a glória precisa ser dada para Deus. Ou a Deus tem que ser dada toda a glória. E isso é pedagógico, inclusive, para a compreensão da fé bíblica. Porque a gente é induzido a acreditar que a gente tem algum tipo de crédito com Deus, por isso que Deus nos escolhe, por isso que Deus nos ama. No caso de Abrão, não tinha crédito nenhum. Ele era um idólatra, ele era um homem distante dos valores do reino, e Deus o chama, Deus faz uma proposta. Quando Paulo fala dele, Paulo fala que a única coisa que ele fez foi crer. Então, se quer colocar na área da meritocracia, que não é bem isso que a Bíblia fala, mas vamos pensar por esse ângulo, seria apenas a crença. Então, assim, ele não era... O Bíblia não diz que ele era o melhor pai, que ele era o melhor marido, pelo contrário, né? A esposa é estéril. Para começar nesse projeto todo, tem essa questão que ele precisa, assim, o passo dele é tão grande de fé, porque aí sim, é provável que ele já saiba que a esposa dele é estéril aqui, né? Tá muito claro isso. E assim, não era, e ao que tu diz que não era um bom marido, porque depois ele não protege a esposa. Não. A Bíblia fala que ele não protege a esposa, pelo contrário, para salvar a própria pele, ele mente. Ele mente, ou diz uma meia-verdade, né? Olha, aqui ela é minha irmã, né? Pode ficar com ela, para não ter a sua vida, para ter a sua vida poupada. Então, assim, ele é um camarada que tem seus defeitos, seus pecados, e não é que Deus... É bom que deixa bem claro, quando a gente fala de graça, de misericórdia, talvez alguém possa pensar na licenciosidade, na libertinagem. Não é que Deus concorde com a licenciosidade, com o pecado, mas é porque não há mérito algum. Deus chama Abrão, e o projeto de Deus também tem a ver com a transformação dele. Isso é legal de falar, né? Não era só as suas conquistas e o que viria a acontecer, mas o que ia acontecer na vida dele. Bom, já que a gente adiantou um pouco até na história, me permita que assim, olha, a gente vê o começo de Abraão aqui, e aí ele vai sair, ele vai ter que, nessa trajetória, ele vai conhecendo a Deus, e Deus vai aperfeiçoando e moldando o caráter dele na caminhada. Mas vai chegar lá na frente, a hora que ele vai oferecer Isaac em sacrifício, o filho em sacrifício, que Deus pede o filho em sacrifício, assim, ele fala assim, olha, que Deus pode ressuscitar dos mortos. Na história, até então, não tinha nenhum episódio de ressurreição. Que fé, né? Agora, você já viu a evolução da fé desse homem aqui atrás? Porque assim, ele fala assim, ó, não, peraí, Deus me deu, a minha esposa era estéril, Deus me deu o filho. Agora, se Deus me deu o filho de uma mulher que era estéril, por que ele não pode ressuscitar dos mortos? Ele ressuscita. Porque eu e você, para dizermos que Deus ressuscita, escutando tanta história na Bíblia, é mais fácil, né? Mas ele não tem episódio, não tem nenhum registro até então. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha para esse homem, a misericórdia de Deus, justamente está aí, assim, ó, não é uma pessoa perfeita, mas a partir dele ter crido que eu era capaz, ele ter fé, ele aceitou por fé a proposta que eu fiz, o caráter dele vai ser mudado, ele está sendo transformado. Então, ele aceita também ser moldado por Deus, transformado por Deus na caminhada. É muito legal, né? Porque o projeto, eu vou ser meio repetitivo, talvez com outras expressões, o projeto de Deus não se refere a coisas, né? É que a gente associa, né? Por que eu sou abençoado? Porque eu tenho uma casa própria. Porque eu sou abençoado porque eu tenho um bom emprego. Eu tenho uma pós-graduação. Mas assim, essa história está nos ensinando diferente, né? O projeto tem a ver com pessoas, né? Com uma metamorfose quem aceita o projeto, né? Onde Deus vai mudando
aperfeiçoando. E essa mudança não é por uma questão de envaidecimento da pessoa transformada. É para poder servir de referência para outras pessoas também serem alcançadas pela misericórdia. É isso. E é assim, essa questão da misericórdia de Deus é assim, aplica-se a nós, né? Qual é o mérito nosso? De estar aqui compartilhando com o estudante que está nos ouvindo, com aquele que gosta de estudar a Bíblia, né? É a escolha soberana de Deus, né? Se eu fosse Deus no meu lugar, eu não me escolheria. Estamos no mesmo time, irmão. Eu também escolheria a mim, não. Então, e aí, Deus escolhe pela sua soberania. E aí, assim, ele vai moldando o caráter desse homem. E se você conhece alguém que talvez tenha alguns desvios de caráter, a partir do momento que ele conhece Cristo, numa caminhada honesta com Cristo, com Deus, Deus vai transformar o caráter dessa pessoa. A gente ouve na Bíblia Sagrada, aquele que rouba não rouba mais, aquele que batia na esposa, deixou de bater na esposa, é muito maior do que assim, olha, aquele que não tinha uma casa própria passou a ter uma casa própria, né? A partir disso, aquela família foi abençoada, aqueles que conheciam essa pessoa que às vezes batia na esposa, ou que mentia, ou que roubava, e foi transformado, outras pessoas são impactadas por essa verdade, por causa de um caminhar com Cristo. Aceitar ser moldado por Deus. O caráter de Deus, a gente é chamado para refletir Deus, e aí o caráter de Deus vai alcançando as outras pessoas, porque Deus vai transformando o nosso caráter, e a gente vai sendo cada vez mais parecido com Ele. Essa escolha soberana de Deus, que envolve sua misericórdia, né, e não o nosso mérito, faz a gente pensar assim, Fernando, que por mais pecador que tenhamos sido, ou que sejamos, ainda há esperança. Há esperança. A gente pode acreditar que, eu gostei da sua frase, né, uma caminhada sincera com Cristo. Se nós formos sinceros na nossa caminhada, durante cada passo, durante a jornada, Deus vai gerar em nós o seu caráter. Isso também tem que fazer a gente ser mais misericordioso com as pessoas que geralmente a gente não tem a devida paciência. A gente de repente fica muito chateado porque aquela pessoa mente, aquela pessoa é desonesta. Claro que a mentira e a desonestidade ela tem que ser rechaçada, a gente tem que odiar o pecado. Mas o mesmo Deus que nos chamou por misericórdia e que chama também esse camarada aqui chamado Abrão, ele pode chamar essas pessoas e transformá-las, né? E você vê o cuidado e a paciência de Deus na trajetória dele, né? Ele mentiu, Deus não foi lá e eliminou ele, né? Não foi para isso que eu te chamei. Não, Deus vai mostrando para ele na caminhada e ele vai evoluindo e vai crescendo na fé. E eu acho que é isso, né? A gente ter o caráter de Cristo no sentido de a gente se tornar discípulo dele, tentar viver como ele. Né, Wilbert? A gente vive num mundo imediatista e a gente esquece do processo, da jornada, do caminhar, das experiências de cada pessoa, né? Então umas demoram um pouco mais e tal, e aí assim, essa escolha de Deus, da misericórdia, se fosse para ser justo com Abrão, é assim, ele seria o patriarca, ele ia receber ali, ele ia ser o líder do clã dele, mas da esposa dele, ele não teria nenhum herdeiro, porque ela era estéril, entende? Então, assim, aí Deus chama pela sua misericórdia, chama ele a crer num projeto que aos olhos humanos é impossível, mas ele fala assim, eu vou. E na ida ele vai descobrindo quem é esse Deus que está fazendo a proposta para ele. Cada vez mais ele vai confiando nesse Deus, vai sendo moldado por esse Deus. Muito bem. Pastor, para a gente ler um pouquinho de Bíblia, se você puder fazer a leitura de Gênesis 2:3, para que a gente possa comentar sobre a abrangência da escolha soberana de Deus. Ainda que tenhamos falado, né, que é a formação da nação de Israel e a bênção sobre outras nações, que chega inclusive a nós, gentios. Mas assim, vamos fazer essa leitura bíblica, ver se a gente consegue exprimir um pouquinho mais aqui das ideias principais do texto. Por favor. O versículo 3 lá de Gênesis 12 vai dizer assim, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, né? O projeto de Deus aqui para ele, a escolha, a gente já viu que essa escolha surpreende Abraão, a gente vê que essa escolha é misericordiosa, né, de Deus. A gente viu aqui também que ela é encorajadora, né, para Abrão. E aí agora assim, agora eu vou te mostrar o tamanho do projeto.
E o projeto é assim, ó, por meio de você, todas as pessoas da terra serão abençoadas. É claro que a ideia aqui, por isso que esse texto é tão significativo na Bíblia Sagrada, por isso que esse chamado é tão relevante dentro do contexto da história bíblica, porque aqui é a promessa que da linhagem dele vai nascer o Salvador Jesus Cristo. É da linhagem dele, ainda que ele não veja isso acontecer, né? Ainda tem essa, né? Ele não viu a concretização do projeto em si, né? O ápice do projeto, ele só vai ter essa informação completa quando, por ocasião da ressurreição dos justos, né? Isso, mas aí assim, é por meio da família dele que vai vir o Salvador. Então a gente vai vendo a proporção que o projeto vai sendo tomado. Então ele sai para abençoar todas as famílias da terra. E a partir daí, a partir desse contexto, né, a gente vai vendo que Deus não é só misericordioso com Abraão. Deus é misericordioso com toda a terra. O projeto é de salvar toda a humanidade. Então, no chamado dele ali, ele descobre que o Deus que está chamando dele é um Deus que tem um projeto de salvação para toda a humanidade. Né? E que Deus não é um Deus exclusivo de uma nação, né? Que inclusive o povo de Israel, né, descendente de Abraão, falhou por não compreender. A gente que faz parte de uma igreja cristã também não pode cair na mesma armadilha, né? Deus nos chama, mas para abençoar outros povos. A ideia de Deus sempre é universal. Ele nos transforma para transformar, nos abençoa para abençoar. E a gente tem que entender muito bem isso. E Abraão, ele deixou um legado. É bem bacana dizer isso, né? Porque que legado a gente vai deixar quando formos para a sepultura, né? Quantos pais ficam preocupados em deixar um sítio para os filhos, uma conta bancária abastada, ou deixar os filhos formados? Tudo isso tem seu valor, mas o que Abraão deixou foi muito melhor, não foi? Abraão, ele tenta deixar de legado, né, as pessoas, os seus descendentes a confiarem em Deus, acreditar naquilo que Deus tem feito, né? Em algumas oportunidades que a gente vai fazer a apresentação da criança e tal, eu tenho falado para os pais justamente isso. Eu falo assim, ó, a lição mais importante que você precisa ensinar para o seu filho é ele amar a Deus, acima de todas as coisas, né? Eu sei que a preocupação é faculdade, cuidar bem, dar o que não pôde ter, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor que a minha. Não passe pelo que eu passei. Não passe pelo que eu passei. Mas e se eu parar para pensar que nessa trajetória que eu passei, Deus estava comigo? Assim, filho, se você tiver a oportunidade, se você enfrentar alguma dificuldade, eu enfrentei e Deus esteve comigo. Eu quero que você confie no mesmo Deus que eu confiei, porque Ele me trouxe até aqui, né? Então, o projeto de Deus para Abraão, e aí, talvez viajando aqui nas ideias a respeito disso, é assim, ó, eu tenho um projeto para salvar todos os habitantes da terra. Eu tenho um projeto e você vai fazer parte desse projeto. Eu preciso que você confie em mim, porque você não vai ver a concretização desse projeto, né? Você sai de uma causa impossível, que é a sua esposa não pode gerar filho. Você sai da terra de Ur. E aí a questão financeira, para Beacon vai dizer que, o teólogo Beacon vai dizer que assim, olha, depois de algum tempo, essa cidade foi descoberta como uma cidade muito rica. Né? Então, assim, ele está num polo, num local onde ele vive bem, a sociedade é uma economia forte, né? Ele vai ali dentro a família dele, ele vai liderar toda a família dele dentro desse contexto. Aí Deus fala assim, ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para um lugar hostil, mas assim, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O legado dele continua para a igreja, como você falou, né? A gente precisa dar sequência nisso, né? A gente precisa continuar abençoando todas as famílias da terra. A gente precisa, como igreja, levar a mensagem de Deus, e essa mensagem precisa abençoar. O nosso estilo de vida precisa abençoar. Então, assim, o chamado de Deus envolve renúncia para a gente. Então, a gente precisa renunciar a algumas coisas para que o nome de Deus, para que por meio da nossa renúncia, Deus haja por meio das nossas vidas e abençoe as outras famílias, como igreja, como indivíduos e etc. Bom, já que você falou em renúncia, as lições para viver, que é a parte final da lição, ela nos apresenta 2 sentenças e uma delas fala desse ponto,
que é renúncia. Eu vou fazer a leitura, pastor Fernando, dessas duas sentenças e gostaria que você comentasse a respeito delas, né? De como a gente pode utilizar a história do chamado de Abrão, que nós chamamos de Abraão porque posteriormente veio ser chamado dessa forma, como a gente pode aplicar a história desse personagem, do seu chamado, sua realidade para a nossa vida, com base nessas duas sentenças, que diz assim, ó, a escolha de Deus é soberana. Vamos atendê-la com renúncia. A segunda sentença, semelhante a essa, a escolha de Deus é soberana. Vamos atendê-la com adoração. Fala pra gente, pastor. Quero aprender um pouquinho mais contigo. Então, essa história, ela mexe com as nossas emoções e a gente olha o chamado aqui e a gente vê o resultado final ali, né? Mas a gente não consegue muitas vezes ainda, que depois vai falar que ele saiu da terra, ele levou o seu sobrinho Ló, ele levou tudo que ele tinha possuído, seus bens e tal. Mas ele abre mão dessa segurança que a gente falou, ele abre já de um conhecimento, de um reconhecimento familiar. Olha, agora ele é o nosso patriarca, ele assumiu o patriarcado da família com a morte do nosso pai. Ele abre mão de tudo isso para essa caminhada. Muitas vezes a gente não consegue entender isso. Nesse contexto aqui. Então, assim, servir a Deus é também abrir mão de algumas coisas. E isso tem muito mais a ver com questões íntimas e pessoais nossas, porque todos os recursos que nós temos na mão é para a honra e glória do Senhor. E se Deus vai usar a gente, e aí talvez você sair de um emprego, de uma questão ou outra, mas ainda assim, essa questão da renúncia, ela tem a ver com a renunciar à minha vontade para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Abrir mão de talvez algum projeto, porque Deus tem um projeto para a minha vida e Ele quer me usar naquilo que Ele está fazendo. Isso dói. Dói. Abrir mão do seu projeto em favor de um outro projeto. Dói, não é fácil, né? É lutar contra a nossa natureza, mas nesse processo, nessa caminhada, nessa jornada, a gente vai conhecendo Deus, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente vai se sentindo realizado naquilo que Deus está fazendo, e não naquilo que eu estou fazendo. É aquilo que Deus está fazendo, e Deus está fazendo através de mim, e Ele pode fazer apesar de mim. Né? Então Deus é poderoso para tudo isso. Mas então assim, a renúncia é algo que nos traz também crescimento. A gente vive uma geração que não sabe abrir mão. A gente vive numa geração que quer as coisas do jeito dela. E a proposta dessa lição, a proposta para a vida de Abrão aqui, ainda é assim, olha, vem viver a vida que eu tenho planejado para você, segundo aquilo que eu pensei, não o que você pensou para você. E aí assim, a gente conhece toda a jornada, né? Então a gente tem um spoiler, né? O final lá a gente conhece. Mas nesse processo, eu acho que Abraão foi descobrindo o Deus que ele seguiu ali de forma extraordinária. Então assim, se você quer viver com Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele a ponto de entender que algumas coisas que Ele te pede, você abrir mão de algumas coisas, é para você conhecê-lo melhor, mais intimamente e amadurecer na fé. Por outro lado, a lição fala que a gente também precisa, que a escolha de Deus aqui, ele fala que a gente precisa atendê-la com adoração. Vai falar que ele chega, ele levanta um altar para Deus, né? Hoje o altar não é de pedra. Verdade. Né? Então que as nossas vidas sejam uma vida que em adoração a Deus. E como que a nossa vida pode ser uma vida de adoração a Deus? Não é que a minha vida vai ser uma vida perfeita, mas que assim, que eu sou uma vida que está em constante transformação, porque Deus está agindo na minha vida, para que eu seja cada vez mais parecido com Ele, como um verdadeiro discípulo. E aí, a partir disso, a minha vida honra a Deus, a forma com que eu vivo honra e glorifica o nome de Deus. E as pessoas começam a olhar para mim como eles deveriam olhar para a nação de Israel. Fernando, por que você vive dessa forma? Porque eu sirvo a um Deus que me chamou para uma jornada onde Ele quer alcançar pessoas. Tudo é por Ele, né? Tudo por Ele. Paulo, quando falou, inclusive, sobre Israel, né? A descendência de Abraão, segundo a carne, ele disse, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Paulo entende muito bem isso, né? Tudo é por ele, então minha caminhada e por aí vai. Bacana, pastor. A gente, na nossa lição, a gente sempre propõe um desafio pro pessoal de casa,
E eu queria, juntamente contigo, assistir esse desafio para a gente saber o que é que a gente pode colocar em prática ao longo dos próximos dias, baseado naquilo que a gente aprendeu. Vamos assistir? Vamos. Escolhas. Você já viveu o dilema de ter que fazer escolha que você não tem certeza absoluta se ela é correta ou não? Quantas vezes a gente enfrenta esse dilema, né? E normalmente a humanidade, de uma forma geral, não pede o direcionamento de Deus, faz as suas escolhas e quando dá tudo errado fica se lamentando, né? Abraão, ele foi escolhido por Deus e Deus dá uma ordem para ele e diz assim, olha, deixa seu povo, deixa a sua cidade natal e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu costumo brincar que Deus não deu um mapa para Abraão, não deu uma bússola para mostrar para onde ele teria que ir. Ele não tinha noção para onde ele iria. Deus simplesmente disse para ele ir e ele obedeceu. E o resultado é fantástico, né? Ele vai ser o nosso pai da fé, né? Dele, a partir dele, dos filhos dele, é que se forma o povo de Israel, o povo de Deus, e o resultado é essa história maravilhosa que a gente conhece de Abraão. Então, diante disso, nessa escolha cega que Abraão fez, mas como a confiança dele em Deus era perfeita, era completa, ele seguiu, simplesmente obedeceu. O seu desafio é ver se você, de repente, não tem que renunciar a alguma coisa que está atrapalhando a sua caminhada nessa vida, né? Consulte a Deus, fala com o Espírito Santo para sondar o seu coração. Há momentos na vida que a gente precisa renunciar a coisas que desviam o nosso olhar do Senhor, o nosso caminhar, né? E nos colocarmos como Abraão, confiar plenamente em Deus, porque com certeza o resultado será sucesso. É isso aí, meus irmãos, guardando no coração as palavras e tornando-nos praticantes dela e não somente ouvintes. Antes da gente encerrar a nossa escola bíblica, eu gostaria de propor a você um momento de oração. Abraão, ele estava acostumado a oferecer suas ofertas e sacrifícios a deuses pagãos. Quando ele conhece o Deus verdadeiro, ele começa a ter um relacionamento diferente do ponto de vista espiritual. É um Deus que o escuta, é um Deus que interfere a seu favor, e nós vamos fazer uso desse princípio relacional que Abraão fazia, orando ao Criador, apresentando a Ele as nossas crises, nossas dificuldades. E vou aproveitar aqui esse homem de Deus, o pastor Fernando. Por favor, pastor, ore pelo pessoal de casa, que a gente possa aplicar o que nós aprendemos na nossa vida, na nossa história, mas eu sei que também pode haver pessoas aí assistindo, mas com o coração angustiado por algum problema, talvez um problema de natureza profissional, financeira, um problema relacionado à saúde, seja qual for. Esse Deus de Abraão é o Deus que pode abençoar todas as famílias da terra, inclusive quem está nos assistindo. Amém. Que por meio dessa oração a gente cumpra um pouco desse propósito, né, de abençoar as outras pessoas por meio da oração. Se puder ir na sua casa, fechar os teus olhos, eu queria orar com você. Pai, esse estudo de hoje, ele trouxe muito aprendizado para a gente, ó Pai. A gente é convidado a confiar em Ti, independente das circunstâncias, independente das causas impossíveis, ó Pai. A gente é chamado a confiar em Ti como Abraão confiou em Ti, ó Pai. O texto bíblico vai falar que o Senhor procura pessoas, Pai, que estejam dispostas a Te adorar em espírito e em verdade. A Bíblia não fala que o Senhor está procurando pessoas perfeitas, mas está procurando homens que se rendem, confiam na Tua graça, naquilo que o Senhor fez na cruz, e que nesse processo aceitam ser moldados, Senhor, segundo as Tuas verdades.
Pai, é possível que tenham pessoas que estão angustiadas na alma porque têm dificuldade, talvez, Senhor, de renunciar a algumas coisas. Talvez pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, têm dificuldade de confiar em Ti dessa forma. Ou talvez estejam enfrentando dificuldades na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, estejam preocupados com essas coisas. Tenham, Senhor, talvez estejam pensando em negar algum projeto do Senhor para a vida delas por causa dessa segurança que tem nas coisas materiais. Senhor, que essa pessoa tenha condição de decidir por Ti e desfrutar, Senhor, de uma caminhada, de um processo, de uma jornada onde, Senhor, ele vai Te conhecer cada vez mais. E, Senhor, no dia da Tua volta vai encontrar contigo, Pai. Abençoa todos aqueles que nos ouvem por meio desse programa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amigo. Pastor Fernando, muito obrigado. Foi um prazer, pastor. Satisfação, Deus abençoe seu ministério, sua família, a igreja do aeroporto, que já tive o prazer de ministrar uma das aulas que eu estive por lá. Que Deus os leve e Deus o traga novamente. Amém. Meu muito obrigado. Prazer estar com vocês. Meus irmãos, um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe sua semana. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, por favor, compartilhe, vamos gerar o engajamento necessário para que muitas pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor. Uma excelente semana a todos, para a glória de Deus.